se nós prosseguiremos. Mas eu preciso te falar algo antes de nós entrarmos na ministração. Sabe qual é o grande problema, para não generalizar muito, não falar de 95%, mas eu quero dizer da grande maioria? Eu conheci pessoas que foram muito íntimas de Jesus. Eu conheci pessoas que foram muito intensas. A Bíblia fala que o importante não é como você começa, mas como você termina. Sabe qual é o segredo da caminhada cristã? O apóstolo Paulo fala sobre a caminhada cristã, não sobre uma corrida rápida, não sobre, vamos dizer assim, 100 metros rasos, mas ele fala sobre uma maratona. E sabe qual é o maior segredo? Perseverar. Nós pregamos o evangelho aqui e procuramos ser o mais transparente possível. E nós sempre pregamos aqui que a caminhada com Jesus nem sempre será mil maravilhas. E Jesus mesmo, ele ensinou que se você quer a cruz, você precisa negar a si mesmo, né? Se você procura a paz, alguns momentos você vai encarar a espada, não é? Então você precisa entender que mesmo nos momentos difíceis, o ser humano ele tem a grande mania de querer resposta para tudo. E nem sempre você vai ter resposta para tudo. Mas mesmo nesses momentos, o coração de um verdadeiro adorador é continuar marchando, amém? Existem coisas que você não entende agora. Existem coisas que você não vai entender durante toda a sua vida. Mas não significa que Deus não está agindo na tua causa. Não significa que Deus não está olhando para você. Amém? Eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Jesus, Ele está olhando para você. Amém? E sabe, às vezes, ai meu Deus do céu, acho que é só eu que às vezes olha para alguém assim com uma vontade de pegar pelo pescoço. Só de vez em quando, só, né? Somos humanos e temos humanidade dentro de nós ainda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não está olhando para você com vontade de pegar no teu pescoço, tá? Para ficar em paz. Amém? A Bíblia diz assim que quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê o sangue de Jesus aspergido em você. Deus olha para os filhos dele e vê pessoas justas, que foram justificadas não pelo nosso mérito, não pelo aquilo que nós fazemos, mas pelo aquilo que foi consumado na cruz do Calvário. Se fosse você, já dariam glória por essa boa notícia. Amém? Mãe, tem como, por gentileza, aumentar só um pouquinho meu retorno? Obrigado. Amém? Tá ótimo, obrigado. Ó, 10. Para mim tá bom. Qualquer coisa, começar a microfonar, pode baixar de novo, não vai ser retorno mesmo. Mas não vai microfonar não. O microfone tá crente hoje. Aleluia. Vamos lá, vamos dar uma recapitulada do que nós falamos nesses últimos dias. Vamos ver se você está afiado, se está prestando atenção na aula. Nós falamos sobre o Espírito Santo. O primeiro dia nós falamos sobre a identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma pomba, ele não é simplesmente um fogo, não é um vento ou uma brisa suave. O Espírito Santo, ele é Deus, amém? Ele tem características divinas, ele tem sentimentos, ele tem intelecto e ele é um ser eterno, amém? Pregamos sobre isso o primeiro dia. Depois, se você quiser assistir, você vai lá no YouTube e busca lá, que você vai ter a ministração completa lá. Olha que chique. Depois nós pregamos sobre a forma com que o Espírito Santo trabalha, o ministério do Espírito Santo, amém? O ministério do Espírito Santo é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. E ele faz isso com duas metodologias. E essas duas metodologias, a primeira é em nós, dá para você dar um glória? E a segunda é através de nós. E nós começamos a falar a forma com que o Espírito Santo trabalha em nós. E a forma com que o Espírito Santo trabalha em nós é mudando a nossa natureza, amém? E o pastor Pedro veio domingo e trouxe uma revelação maravilhosa sobre como o Espírito Santo faz isso. E ele nos entregou também uma ferramenta poderosíssima. Como que o Espírito Santo faz isso?
mudando a natureza. Amém? O cheirinho já está diferente, você percebeu? Você começa a falar sobre ele, ele começa a se manifestar. Sabe por quê? Não é porque você jejuou a semana inteira, não. Eu acabei de chegar de uma viagem, fiquei uns 3 dias de férias, a barriga cresceu lá. O dia inteiro comendo. Mas porque ele deseja se relacionar com você. É muito triste uma mentalidade humana quando acha que Deus quer ficar longe ou que você não é digno de receber. Deixa eu falar uma coisa para você, eu também não sou digno, mas nós recebemos pela graça. A graça nos tornou dignos, dá para você entender isso? Antes de nós entrarmos com mais profundidade nessa palavra, você precisa entender que essa noite Ele quer levar você a um nível mais profundo de comunhão, de experiências com Ele, amém? Mas vai doer. Sabe por que vai doer? Seria muito irresponsável e imaturo da minha parte todos os dias chegar aqui e só falar assim: você quer bênção, você vai ser abençoado, Deus vai te honrar, você vai vencer essa luta. Jesus é aquele que cura. Deixa eu falar uma coisa muito interessante para você. O remédio, ele trata sintomas. Sabia disso? Se a pessoa tem pressão alta, vocês não têm isso, vocês são curados, amém? Toma posse. Ela vai tomar remédio para pressão alta. Se ela parar de tomar remédio para pressão, que o remédio tem que ser diário, a pressão dela vai voltar a subir, por mais que estava controlado durante muito tempo. Porque o remédio, a maioria, 99% dos remédios não é para curar, sabia? É para maquiar o sintoma. Se você está com dor de cabeça, você toma o dipirona, ele vai maquiar o sintoma, ele não vai na causa original. Sabia disso? Às vezes é uma simples desidratação, você precisa tomar água. Agora, se for uma desidratação, você tomar água, você vai ser curado através da água que você tomou, não do remédio que você tomou. Você está entendendo isso? Não adianta nada nós ficarmos vindo aqui trazendo remédio, e não causarmos, e não irmos, em nome de Jesus, liberar a cura para o seu problema, para que você seja curado. Você está entendendo isso? E eu me incluo nessa. Eu sempre digo isso aqui, que a minha mente tem muitas coisas que precisam ser transformadas. É uma vida que levamos lá no mundo outrora, vivendo coisas erradas. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele não é mágica. Somos a geração tecnologia, amém? Acostumamos tudo no estralo, tudo rápido. Mas no reino espiritual existem algumas coisas que você precisa entender o tempo de Deus. Eclesiastes 3, se eu não me falho da memória, diz assim que é um tempo determinado para todas as coisas. E eu percebo que tem muitas pessoas que estão querendo pular o tempo, e quando você pula o tempo, quando você pula o processo, você se torna um Frankenstein. Você vira um monstro. Você precisa entender que você precisa respeitar o processo do Senhor. O que é o sinal de aprovação de Deus para você? O pastor sobe lá em cima e prega uma bênção, flui nos dons. Ele é homem de Deus. Se eu te falar que isso não é sinal de aprovação de Deus na minha vida,
fulano, fulana, canta aqui, parece um canário cantando. Se eu te falar que isso não é sinal de aprovação de Deus na vida de nenhum cantor. As pessoas confundem ministério com sinal de aprovação de Deus, e nenhum ministério é sinal de aprovação de Deus. Já estou pregando, tá? O tema hoje é fruto no Espírito. O que é mais espiritual? Alguém chegar e entregar uma profecia para você e falar: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de 3 meses você vai acertar na Mega Sena e vai ficar milionário. Ou você pagar suas contas em dia. O que é mais espiritual? Ou você, a hora que errar, chegar para quem você errou e falar: me perdoa que eu errei. Sabe por que as pessoas acham que aquele que prega bem, aquele que canta bem, aquele que está trabalhando na igreja é mais espiritual do que aqueles que não fazem? Porque o ser humano, ele acostumou a achar que o sinal de aprovação de Deus vem através da sua vista, e o sinal da aprovação de Deus não vem através da sua vista. O sinal da aprovação de Deus vem através de um caráter, de uma vida que foi submetida a um processo doloroso, aonde desse processo ele começa a se formar e ser parecido com Jesus. E é exatamente sobre isso que nós vamos ministrar nessa noite. Essa palavra é para pessoas maduras. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim. Ai, meu Deus do céu. Fala aos nossos corações nessa noite. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Eu vou repetir isso. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos dar um pause aqui, isso aqui é muito importante. Eu vou até ler de novo. Vocês não fazem o que desejam. Vocês não fazem o que desejam. Vocês não fazem o que desejam. Vou falar em câmera lenta para você gravar isso dentro, lá no profundo do teu coração. Apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, está falando que o segredo de uma vida bem-sucedida e aprovada por Deus é viver no Espírito. Sabe uma coisa interessante? Vamos lá, de uma forma um pouco mais devagar, para que você entenda bem isso. Tem palavras que vem aquela marmitona grande, cheia de coisas, a gente come. Tem palavras que vem para você degustar devagarzinho. Conforme você vai comendo, você vai sendo curado. Amém? Vida sem Jesus, perdição, condenação eterna, destino desgraçado. Conheceu Jesus, se entregou para Cristo. Semana passada nós aprendemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ergueu as mãos, liberou, declarou, confessou, se arrependeu. O que é arrependimento? A palavra arrependimento vem da mesma palavra metanoia, mudança de mente, mudança de rota. Arrependimento não é pedir perdão. Não adianta nada eu descer ali e dar um soco no Vitor. Fala, desculpa, Vitor. Aí eu subo aqui,
Passa 5 minutos de novo, dou outro soco no Vitor. Desculpa, Vitor, eu me arrependi? Se eu dei outro soco, já significa que eu fui um grande hipócrita. Falso, não me arrependi. Mudança de comportamento, mudança de direção é arrependimento. A Bíblia diz, João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus veio, a primeira pregação, a primeira ministração de Jesus, ele falou assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Os discípulos começaram a pregar, eles pregavam: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo com poder, são batizados com o Espírito Santo. Pedro no discurso prega: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento vem antes da graça. Você se arrependeu, você confessou, a graça vem sobre você, o Espírito Santo vem, você nasce de novo, amém? Olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá ficando careca, não tá? De tanto não é falar isso. Você já entende o que é um novo nascimento, amém? Nasceu de novo, o espírito é novo, mas a alma, o que é a alma? Mente, pensamentos, sentimentos, precisa ser renovado, precisa ser transformado. Aí o bonito do crente, ele nasce de novo, ele quer continuar com as práticas velhas, antigas. Sabe o que significa isso? Imaturidade. É natural o começo ainda haver algumas práticas antigas, porque você está num processo de purificação. Mas chega um determinado momento que você tem que deixar para trás o leite materno, como o apóstolo Paulo diz, você precisa caminhar em maturidade, você precisa entender que agora você é santo, amém? Santo tem a ver com entender a natureza que você tem em Cristo Jesus. Natureza, cultura. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando eu tenho uma natureza madura, eu entendo que eu não vou fazer o que eu quero fazer. Por quê? Porque tem uma briga. Lembra? Espírito, alma e corpo. Amém? O corpo tinha o DNA do Adão. Nasceu de novo, morreu. Mas o espírito ainda está sendo transformado. Romanos 12:2. Parabéns. Vocês vão ganhar um copo de água gelado. Pode passar ali e pegar. Renove a sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que significa isso? O que o ser humano pode ter hoje de mais bem sucedido? Eu sempre falo isso aqui. Não é ter muito dinheiro, não é ter status, não é ter uma boa posição, não é ter uma boa roupa, não é ter um sapato novo. Se tem uma coisa que vocês precisam entender, que todos nós precisamos buscar, é isso, exatamente isso, é ser aprovado por Deus. E sabe o que é impressionante? Ele deixou tudo pronto para você. Ele morreu na cruz, Ele entregou tudo que Ele tinha para você lá. A obra foi consumada, você tem tudo. E Ele deixou o Espírito Santo para te capacitar, para que você viva essa vida extraordinária. Aí o lindão de Jeová, o bonitão de Jeová, ele decide não viver no Espírito. Porque eu pago minhas contas, eu vou fazer o que eu quiser. Aí nós vamos lá para Mateus, que diz assim, lá naquele grande dia, acabou o mundo, caiu um meteoro, destruiu o mundo, ou foi arrebatada a igreja. Aí vai chegar no julgamento a filhinha, aí os bonitos vão vir assim, vão falar: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, olha como eu fui espiritual. Jesus vai falar assim: afaste de mim que eu não te conheço. Sabe o que faz você ser conhecido nos céus? A vida no Espírito que você leva aqui na terra. Jesus não está procurando pessoas que, parece até estranho que eu vou falar, pessoas que pregam bem.
A Bíblia diz assim que Jesus não está procurando pessoas que pregam bem. A Bíblia diz assim que Jesus não está procurando pessoas que fazem obras carentes. A Bíblia diz assim que o Senhor procura adoradores que procuram adorar a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar? Adorar não é vir aqui cantar lindo, esse é velho, né? Não tão mais recente. A minha vida foi transformada. Isso não é adoração, sabia? Embora adoração no louvor. Adoração é você corresponder por fé aquilo que você acredita. A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, sabe quando foi? Quando Deus fala para Abraão: Abraão, pega o filho da promessa. Ele tinha 100 anos, ele esperou 100 anos a promessa chegar. Aí Deus fala para ele assim: agora pega a promessa, leva no monte e mata a promessa. Abraão pega o cutelo, essa com esse machadinho que eu vou matar meu filho. Pega a lenha e fala para os seus criados: eu vou subir no monte, depois de eu adorar, eu descerei. Sabe o que é adoração? Você obedecer, crer naquilo que Deus deixou disponível para você. A palavra de Deus, ela é reta e não faz curva. Eu sempre brinco aqui, se a Bíblia falasse que crente podia bater as mãos que voaria, você ia ver um na rua assim, ó. Quer um conselho? Nós estamos no começo da palavra ainda. Viva no Espírito. Eu vou repetir isso mais uma vez. Vocês não fazem o que desejam. Se coloque. Vamos usar nossa imaginação. 5 minutos. Todo mundo fazendo o que deseja. Primeira coisa que aconteceu, Kim Jong-un ia lá, o dedo na bomba nuclear, pum, acabou com o mundo. Não duraríamos 5 segundos. Mas eu creio, em nome de Jesus, como eu disse aqui, essa palavra hoje não vai ser simplesmente algo que maquiará um sintoma. Sabe o que eu quero dizer? Eu não estou aqui pregando almaticamente. Sabe o que é pregar almaticamente? As pessoas vêm aqui e começam a falar frases de efeito para pegar o teu ego, para você sair felizão com você mesmo. E isso não é evangelho. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ela nos confronta, amém? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes que penetra até as juntas e medulas, vai ter divisão na alma e no espírito. Ela discerne todas as coisas. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que eu percebo aqui? O que é as obras da carne? As obras da carne é um conjunto de atitudes pecaminosas, pensamentos ruins. Tudo começa com um pensamento errado, sabia disso? Às vezes, chega um e fala uma coisa errada para você. E sabe o que é interessante? Não importa de quem veio. Se for algo errado, continuará sendo errado.
Mas às vezes você coloca a credibilidade da palavra de Deus em xeque, porque talvez quem te falou, você tenha um pouco de afeição por essa pessoa. E às vezes num conselho errado que você recebeu, você decide sair da vida do Espírito e entrar numa vida na carne. Você ouve algo errado, você pensa algo errado, e você faz algo errado. É nessa sequência. Mas então como combater isso? Vivendo no Espírito. Eu sempre digo isso aqui: o passarinho, é inevitável ele passar na sua cabeça, mas você pode evitar com que ele faça um ninho. É tudo uma questão de decisão. Amém? Você está entendendo isso? O que é a obra da carne? É o resultado de uma vida que não foi transformada. É resultado de uma decisão errada. É resultado de querer viver uma vida imatura. É resultado de você não estar alimentando o seu espírito. É uma decisão. É isso. A gente costuma falar que o crente ele não cai, ele vem caindo. Você já viu aquele tombo em câmera lenta? O cara tropeça aqui, vai, anda e anda e anda e anda e anda e anda e anda. Quem já viu um tombo assim? Um tombo em slow motion. Exatamente o que acontece com o cristão. E sabe como ele começa a errar? A Bíblia diz assim: não apagueis o espírito. Quando ele deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, para ouvir a voz da carne, para ouvir a voz interna, a voz da mente. Decisão. Amém? Agora vai melhorar. Respira fundo. Eita, glória. Vamos lá? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender: o que é o fruto do Espírito? Não são frutos do Espírito. Amém? Lembra que nós ensinamos aqui sobre o candelabro? O candelabro é uma peça que estava dentro do tabernáculo. Mas o modelo do candelabro não tem a ver com o tabernáculo terrestre. Mas a Bíblia diz assim que seria exatamente o modelo que havia nos céus. E Apocalipse diz assim que o tabernáculo é Deus. Amém? E a representatividade do candelabro é do Espírito Santo. E a forma com que ele trabalha, lembra que eu expliquei? De um lado 3 pontas, do outro lado 3 pontas e uma no centro. 7 pontas total. As 7 pontas representam os 7 nomes do Espírito Santo, que torna ele um ser perfeito. Amém? Em cima havia azeite. Azeite significa unção. E o azeite estava a todo momento queimando, porque havia uma chama acesa. Tem a ver com o Espírito Santo habitando em nós, e a unção de Deus habitando em nós. Amém? E a unção de Deus tem 2 funções. A função da unção de Deus é nos capacitar de 2 formas: nos capacitar para sermos transformados e nos capacitar para nós transformarmos outras pessoas. Amém? E hoje nós estamos falando de transformar a nós mesmos. De um lado, 9 amêndoas. Amêndoas eram decorações que era colocado. Do outro lado, 9 amêndoas. As 9 amêndoas de um lado representavam os 9 dons espirituais, que nós vamos falar também. E o outro lado, 9 amêndoas, representavam os 9 frutos do Espírito. Amém? Tranquilo até aqui? Mas então o que é o fruto do Espírito? Chama-se fruto, porque tem a ver de um processo, amém? De uma árvore. João capítulo 15 diz assim que nós somos enxertados na videira. E lá diz assim que toda vara que em mim não dá fruto é... Porque se você não está dando fruto, é sinal que você está tendo uma vida na carne. E quem vive na carne, o que o versículo diz aqui? Não faz parte do reino de Deus. Amém? Ou seja, é um processo. Em Mateus diz assim que a palavra de Deus é uma semente. Entenda esse processo. Vamos lá.
A palavra de Deus é uma semente que é plantada no teu coração. Amém? Quando você nasceu de novo, é porque essa semente germinou e você deu credibilidade à palavra de Deus. A fé também é comparado com uma semente. E se você perceber, a Bíblia vai ligando completamente um versículo no outro. Esses dias eu não lembro quem que me mandou um vídeo que mostra mais de 32 mil ligações que a Bíblia tem. Quem? Acho que foi a Amanda, se não me engano. Foi a Amanda. Eu não sei, foi um de vocês. Que explica que a Bíblia ela é totalmente interligada. É como um corpo humano que tem veias, artérias, enfim. Ela é completamente ligada, que segue para um propósito só, de manifestar a Cristo. Amém? E o que nós precisamos entender? Você recebeu a semente brotou. Quem que gosta de planta? Poxa, vocês perceberam que eu não gosto de umas plantinhas, né? A Karen esse dia chegou da escola toda feliz que ela plantou um girassolzinho. Plantou uma semente. E ela ficava preocupada com o girassol. E ela não só cuidava do girassol, mas cobrava eu e a Karina para cuidar do girassol dela. E ela começou a regar o girassol. Começou a regar. Aí de repente saiu uma arvorezinha bem pequenininha assim, dava para ver saindo e brotou com 2 folhinhas. Começou a crescer. Enquanto ela estava preocupada com a árvore estava crescendo. Aí ela parou de cuidar. Cadê esse girassol? Tá lá? Tá vivo? Você tem certeza? Ah lá, o girassol tá lá. E nós é a mesma coisa. Jesus plantou uma semente dentro de você. A semente cresce, vira uma árvore. Começa a crescer. A mudinha lá, quando é pequenininha, ela dá fruto? Não, porque ela está em processo de crescimento. Sabe o que é a água aqui também? O relacionamento. Você precisa se relacionar com Jesus todos os dias. Aí de repente a árvore começará a crescer. Até no momento que se torna uma árvore adulta, que agora não é mais uma árvore, se torna uma hortaliça, é isso mesmo, né? Agora, na estação certa, dará o fruto. Amém? Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando que é possível que na verdade a aprovação de Deus em nossas vidas está em nós termos agora a natureza e sermos parecidos como Jesus em todas as situações. Dá para você dar uma glória por isso? O fruto do Espírito é o resultado de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que nós tá ficando careca de falar. Entra no quarto, fecha a porta, ore, jejue, leia a palavra de Deus, vem para os cultos, busque ao Senhor. Sabe por que é tão difícil o fruto do Espírito? Olha o fruto do Espírito, vamos lá. Eu quero que, conforme eu vou falando, você vai se analisando aí, amém? Primeiro gomo do fruto, porque você está falando de um fruto com 9 gomos. Amor. Existe amor dentro de você? A Bíblia diz assim que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Eu sempre falo que amor aqui, amor não é um sentimento, que nem a novela que você assiste lá. Você não assiste novela, você é crente. Você só assiste dorama. E aí? Amor, sabe que é como que você vê se você está aprovado por Deus ou não? Não é na ação, é na reação. Eu comprar uma marmita e levar para quem está passando fome, é importante fazer? Sim, é importante. Mas ali, você não vê se você está sendo aprovado por Deus ou não, porque é uma obra que você está fazendo. Você vê na reação. Sabe qual é a reação? Eu vejo que eu tenho amor quando alguém chega para mim e me ofende, mesmo assim eu continuo cuidando daquela pessoa. Quer um exemplo na prática? Seu filho.
Ontem a gente é lá de férias de boa, eu vou contar aqui o pecado da Karen. Descansando, conhecendo pessoas novas numa roda lá. A Karen chega e me dá um tapa na cabeça desse jeito. Onde você estava? Como se ela fosse minha mãe. Eu respirei fundo. Esperei todo mundo sair, peguei o bracinho dela, chamei ela no canto. Mas porque ela me deu um tapa, eu não parei de amar ela. Porque eu amo minha filha. Você está entendendo? E quando eu falo próximo, não está falando da minha filha. Está falando daqueles também que eu não conheço. O próximo inclui até as pessoas que mais me ofenderam. O próximo inclui aquela pessoa que te traiu. O próximo inclui aquela pessoa que te ofende todos os dias. O próximo inclui aquela pessoa que você não conhece, mas a primeira vez que olha para você, olha para te ofender. E aí? Qual é a sua reação? Vamos continuar? Próximo fruto. Próximo gomo, né? Alegria. Como é difícil hoje encontrar pessoas alegres. Alegria aqui é um sentimento de satisfação e de gratidão. Como é difícil você encontrar uma pessoa satisfeita. Sabe uma coisa interessante que nós estamos vendo nesses últimos dias? É difícil? Alguém que se alegra quando alguém está se dando bem. Como que está teu coração? A hora que você olha para alguém e fala assim, nossa, aquele cara ali comprou um carro novo. O sentimento é de raiva, é de tristeza, vai bater na primeira esquina que virar. O sentimento é de alegria com ele. Eu acho impressionante como tem pessoas que desejam mal para outras pessoas. Isso aqui é o maior sinal da carne. Você está tendo uma vida na carne. Quando você tem inveja, como nós lemos aqui, quando uma das obras da carne é a inveja. Alegria é você ser contente com aquilo que você tem. Um exemplo disso, nós ficamos 3 dias fora, descansando. Muito bom, sendo servidos 24 horas por dia. Vivemos uma vida lá que a gente nunca tinha experimentado ainda que nós vivemos lá. De conforto, de descanso, de tranquilidade. Mas sabe, a hora que nós entramos dentro da nossa casa, a alegria que vem, Senhor, obrigado, que eu tenho a casa. Sabe a primeira coisa que eu fui fazer? Cafezinho, meu café, coisa gostosa, meu café. Por quê? Satisfação e contentamento e gratidão com aquilo que Jesus te deu. Sabe, às vezes Deus te dá uma porção abençoada. Você não está feliz com uma porção que Deus te deu, você está olhando lá do próximo. Que nem aquelas criancinhas. Quem que teve irmão? Tem irmão? Lembra quando a mãe ia colocar o leite? Colocava, ó filho, o leite aqui, o leite ali. Você não está preocupado com o que você ganhou, você está preocupado com o do outro que foi uma gotinha a mais. Quem já fez isso aqui? A hora de dividir o Guaraná então, você ficava medindo. O dele tem mais. Ô mãe, tá errado isso aqui, mãe. Porque não tem contentamento que já ganhou. Menino, você já não está sem Guaraná. Está sempre mais preocupado com o que o outro está ganhando do que com o que você está ganhando. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem te dado as coisas todos os dias. A unção, eu costumo dizer que a unção tem identidade. E a proporção que o seu irmão vai ganhar não é a proporção que você vai ganhar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem te sustentado, então se contente, se alegre, porque a Bíblia diz assim que Deus, Ele se alegra com aquele que se alegra com aquilo que Ele deu. Deu para entender? Eu vou usar um versículo para você entender melhor. A Bíblia diz assim, não embriaguem com vinho que a contenda, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Com salmos, hinos, louvores e ações de graças a Deus. Sabe como eu sou cheio do Espírito Santo? Em vez de ficar reparando que a porção do meu irmão é maior, eu agradecendo, Senhor, meio copo d'água vai matar minha sede, obrigado Jesus.
Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é sinal de aprovação de Deus. Tenha alegria no teu coração. Saiba agradecer as pequenas coisas. Pensa numa saudade que eu estou de dormir na minha caminha. Camana do hotel chique, gostosa. Como que é lençol de 150 fios. Egípcio. Minha pele não está nem acostumada com isso. Mas eu louvo a Deus porque não tem como você descansar melhor que na tua cama. Não é verdade? Dá para você dar uma glória por isso? Estamos caminhando já para quase o final. Esse aqui vai pegar paz. Um dos gomos do fruto é paz. O que é paz? É você ter confiança e tranquilidade, sabendo que Deus está no controle. Ai, ai, ai. Paz não significa que você não vai passar por batalhas. Paz significa que mesmo em meio às batalhas, o teu coração está descansando. Amém? Tenha paz no teu coração. Ah, mas está caindo no céu. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Está certo? Direita, está certo? Mas eu não serei atingido. Amém? Paciência. Ah, meu Deus do céu. Acho que é bom parar por aqui, né não? Tá bom, já não tá, Tiagão? Esperar sem se irritar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ama quem é paciente. Está acontecendo um turbilhão de coisas, de emoções, batalhas, notícias ruins chegando. Respirar fundo e falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Esse é o fruto do Espírito. Vamos continuar? Amabilidade, benignidade, uma qualidade de ser amável e ter o coração bom, mostrando gentileza nas palavras e ações. Sabe o que significa isso? Você tratar bem as pessoas, tratar com simpatia. Depois que eu comecei a entender isso, às vezes passa as pessoas do meu lado, eu falo bom dia, a cara fala quem que é? Eu falo não sei. E de repente tem lugar que, bom dia, como você está? Tudo bem? Tudo bem, vai chover. Fala, seu amigo? Não, primeira vez que eu vi. E já saiu conversando, mas eu conheci há 20 anos. Por quê? Porque eu tenho que entender, você precisa entender, você é representante do reino de Deus. Você chega no mercado, você briga com os outros, porque os outros bateu o carrinho você sem querer. Você briga com a manhã do caixa da farmácia. Você se irrita com tudo. Aí a pessoa, o caixa da farmácia vem aqui no culto, olha você pregando, você canta, fala o quê? Não é possível, vou embora. Você está entendendo isso? Bondade é a prática de fazer o bem, exercendo o bem sem olhar a quem. Já aconteceu várias vezes de pessoas chegarem e pedir dinheiro, a gente sabe que as pessoas estão em situação de rua, ou em vícios, e fala, mas por que você dá? Porque eu não posso julgar. Se ele vai fazer algo errado com o meu dinheiro, ele vai prestar conta do que ele está fazendo. Mas eu não posso deixar de ser bom por causa dele. Quem tem o direito de julgar é Deus, não é eu. Amém? Eita glória. Fé, uma qualidade de dar força e permitir confiar na vitória antes dela chegar, mesmo que o processo seja lento. Amém? A fé também tem a ver com fidelidade. Algumas traduções diz fidelidade, outras traduções diz fé, mas é o mesmo sentido. Agora que mansidão, ai meu Deus do céu, ligada à humildade, evitando a agressividade diante de erros alheios, né? E agindo com calma. Hoje nós estávamos lá e nós vimos muitos animais. Era um hotel fazenda, muitos animais. Mas de repente eu escutei de longe assim, eu não sei o que a ovelha faz. Ela berra? É? Não é grasnar?
mugir, latir, não. Ela berra mesmo. Mas pensa num berro suave, gostoso de ouvir. Eu não aguentei, eu deixei tudo que nós estava fazendo, estava acho que dando comida para as tartarugas lá, sei lá, para os porcos. Eu fui lá ver as ovelhas. E sabe o que é interessante? O bode estava assim, ó, na parede, assim, ó, na grade, arrancando com o chifre já os arames para ele varar a cerca, e achando ruim com nós, querendo atacar nós para querer comida. Mas a ovelha, a hora que eu cheguei perto, elas vieram uma enfileiradinha assim, ó, calminho, tranquilinha. Chegaram, o olho, parece que ela olha dentro do seu olho. Ela fez no mas bem baixinho. Aquilo me derreteu. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Por isso que ele chama os filhos de ovelha. Você sabia que a Bíblia te compara com uma ovelha? Porque a ovelha, ela é mansa. As criancinhas, a Karen entrou dentro do curral das ovelhinhas, deu um milho com a mão. Elas vieram comer bonitinho. Não deu chifrada em ninguém, não atacou ninguém, não pisou em ninguém. Mansidão. Amém? E o último, domínio próprio. Capacidade de autocontrole. Resistindo distrações e focando no que é edificante. Eu vou falar com você agora a linguagem moderna. Sabe uma das coisas que é o fruto do Espírito? Mudança de caráter, mudança de personalidade e saúde emocional. 3 coisas que resumem os 9 gomos: mudança de caráter, mudança de personalidade e... não, ninguém vai ganhar de novo copo d'água. Saúde emocional. Sabe por que tem pessoas que estão tendo crises de ansiedade? Porque elas não têm o fruto no Espírito. Vocês entenderam porque eu falei que a palavra de hoje ia curar? Sabe o que é o fruto do Espírito em outra linguagem? É você começar a ter a natureza de Jesus. Cristão significa pequenos Cristo. Sabe o que é a função do Espírito Santo? Pegar você, como um dia Deus pegou Adão do barro e formou Adão daquela argila do barro e foi formando as características de Adão. Agora o barro é você e o Espírito Santo está formando você, e Ele está criando outro Cristo através de você. Se você olhar para essas 9 características, você vai perceber o ministério de Jesus inteiro. Jesus exalando amor, exalando alegria. Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem alguém que gostava de festa, era Jesus. O primeiro milagre foi na onde? Todas as festas judaicas, Jesus estava lá. Porque Jesus era alegre. Alegria é contentamento e gratidão. Amém? Por isso que às vezes na reunião de obreiro, ou até algumas vezes a gente marca um café da tarde, a gente marca para comer um lanche, fazer alguma coisa. Nós precisamos estar em alegria, comunhão. Às vezes chama em casa, vai tomar um café, vamos jantar, vamos fazer um churrasco, vamos para a pescaria, vamos fazer uma coisa. Por quê? Porque essas coisas estão mostrando alegria, contentamento, de ter relacionamento. Amém? Dá uma glória bem forte aí. E Jesus, Ele tinha paz. Ele era paciente. Ele tinha amabilidade, Ele amava as pessoas, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você precisa decidir hoje. Eu poderia chamar você aqui na frente, hoje, colocar as mãos sobre a sua cabeça, fazer uma oração muito forte. Glória. Mas eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque está na hora de você escolher.
Se coloque em pé em nome de Jesus. Está na hora de você amadurecer ainda mais. Está na hora de eu amadurecer ainda mais. E sairmos daqui hoje com a decisão de vivermos um relacionamento mais profundo. O que você tem feito com o seu tempo diário? Está na hora de você sair